Com o paciente sentado, instruí-lo a abduzir o braço a 90 graus no plano escapular. Então, pedir para o paciente realizar uma força de abdução contra a resistência do examinador. Fundamento: resistir à abdução do ombro tensiona principalmente o deltoide e o tendão do supraespinhoso. Dor na inserção do tendão do supra pode ser indicadora de tendinite degenerativa ou uma distensão do deltoide. Com o paciente sentado, instruí-lo para colocar a mão do lado do ombro afetado atrás da cabeça e tentar tocar o ângulo inferior da escápula oposta. A seguir, instruí-lo para colocar a mão atrás das costas, tentando agora tocar o ângulo inferior da escápula oposta. Fundamento: ao tentar tocar a área superior e inferior da escápula oposta, está sendo posta uma tensão nos tendões do manguito rotador. Exacerbação da dor usualmente é o tendão do supraespinhoso que está afetado. Com o cotovelo do paciente completamente estendido, supinado e o braço estendido a 45 graus, o examinador coloca os seus dedos sobre o sulco bicipital e a sua mão oposta sobre o punho do paciente. Instruí-lo assim a elevar o braço contra a resistência. Fundamento: este teste tensiona o tendão do bíceps no sulco bicipital. Dor espontânea ou a palpação no sulco bicipital é indicadora de uma tendinite no cabo longo do bíceps. Com o paciente sentado e com o cotovelo fletido a 90 graus, o fisioterapeuta estabiliza o cotovelo com uma mão e com a outra mão palpa o tendão do bíceps, movendo-o lateralmente sobre o sulco bicipital. Fundamento: mover o tendão do bíceps manualmente no sulco bicipital tensiona o tendão e o ligamento humeral transverso. Dor é indicadora de uma tendinite bicipital. Uma apreensão do paciente pode indicar uma propensão à luxação ou subluxação do tendão do bíceps para fora do sulco bicipital, ou uma ruptura do ligamento humeral transverso. Com o paciente sentado, aplicar uma pressão à bolsa supracromial, logo abaixo do processo acromial. Fundamento: a dor localizada é sugestiva de uma bursite subacromial. Com o paciente sentado, aplica-se uma pressão imediatamente abaixo do processo acromial. Assim, observaremos se há uma dor espontânea. A seguir, abduzir o braço do paciente além de 90 graus, ainda com pressão aplicada sobre a bursa. Fundamento: o ponto abaixo do acrômio é a porção palpável da bolsa subacromial. Dor à palpação é indicativo de inflamação. Quando o braço é abduzido, o deltoide cobrirá aquela área abaixo do acrômio. Ao cobrir essa área, a pressão sobre a bursa diminuirá e, como consequência, diminuindo a dor, sendo indicadora, portanto, de uma bursite subacromial. Com o paciente sentado, o fisioterapeuta fica em pé atrás do paciente. Abduzir o braço a 90 graus e rodá-lo externamente de forma lenta. Fundamento: dor localizada indica uma luxação anterior crônica. O examinador deve observar também se há um olhar de apreensão na face do paciente. Este também pode afirmar que a sensação experimentada é a que ele sentia quando o ombro luxava anteriormente. A rotação externa do braço predispõe o húmero a luxar anteriormente da fossa glenoide. Se a integridade dos músculos do manguito rotador, da cápsula articular e da fossa glenoidal for sadia, então o paciente não deve experimentar qualquer dor ou apreensão quando este teste for efetuado. Este procedimento testa a integridade então dos ligamentos glenoidal inferior, da cápsula anterior, dos tendões do manguito rotador e do labro glenoidal. Este teste é uma variação do teste de apreensão anterior. O paciente na posição sentada
rodar externamente o ombro com o membro superior em posição neutra. Repetir o teste com o braço a 45 graus, 90 graus e 120 graus de abdução. Fundamento: o paciente deve demonstrar acentuada apreensão a 90 graus com dor. A 0 graus, raramente há alguma apreensão, e a 45 graus e 120 graus deve haver mais dor com ligeira apreensão. Com o paciente deitado em supino, flexionar para frente e rodar internamente o ombro do paciente. Com a sua mão, aplica uma pressão posterior no cotovelo do paciente. Fundamento: este teste tende a luxar o ombro posteriormente e tensiona o manguito rotador e a cápsula posterior da articulação. Dor ou desconforto localizado e um olhar de apreensão na face do paciente indicam uma instabilidade posterior crônica do ombro. O paciente na posição supina, pegar o punho e abduzir o braço a 90 graus e flexioná-lo para frente a 30 graus. Com a outra mão, o examinador pega o braço próximo à cabeça humeral e então puxa para cima no punho e empurra para baixo no braço. Fundamento: no paciente normal, até 50% de translação é considerado um teste negativo. Mais de 50% de translação e um olhar de apreensão é indicador de um teste positivo. Neste teste, são tensionados o manguito rotador e a cápsula articular posterior. Com o paciente em pé, instruí-lo a abduzir o braço, colocando a sua mão no ombro do examinador. Com ambas as mãos, o examinador pega o húmero do paciente próximo à cabeça humeral e exerce uma pressão para baixo e para frente. Uma variação do teste pode ser feita exercendo uma pressão para baixo e para trás. Fundamento: um olhar de apreensão na face do paciente significa um teste positivo. Isto é indicador de uma instabilidade anteroinferior do ombro. Este procedimento visa testar a integridade do ligamento glenohumeral inferior, cápsula anterior e tendões do manguito rotador, além do labro glenoidal. Com o paciente sentado, o examinador abduz o braço do paciente até aproximadamente 90 graus e o instrui a abaixar o braço lentamente. Fundamento: se o paciente for incapaz de abaixar o braço lentamente ou se ele cair subitamente, é indicativo de uma ruptura do manguito rotador, usualmente do supraespinhoso. Com o paciente sentado, pedir para flexionar o cotovelo. A seguir, o examinador pega o punho do paciente e então o instrui a continuar a flexionar o cotovelo enquanto roda externamente o antebraço contra a resistência do examinador. Fundamento: dor localizada no tendão do bíceps é indicadora de uma instabilidade ou tendinite do tendão do bíceps. Com o paciente sentado, o examinador estabelece a amplitude do pulso radial do lado afetado. Instruir o paciente a inspirar profundamente e fazer uma apneia enquanto roda a cabeça e o queixo para o lado que está sendo testado. Se o teste for negativo, fazer o movimento para o lado oposto. Fundamento: a rotação e extensão da cabeça impõe uma compressão induzida pelo movimento à artéria subclávia e ao plexo braquial.